ouvintes do Grande Prêmio, sejam bem-vindos a mais um Paddockcast e hoje sou eu, Luana Marino, quem vai comandar a edição número 178 do seu podcast favorito sobre esporte a motor. E para falar sobre Fórmula 2, terei a companhia de Felipe Leite e Pedro Henrique Marum durante esse programa. A produção é de Pedro Prado e lembrando também de deixar aquela saudação aos amigos da Central 3, os maiores especialistas do país quando o assunto é podcast. Ouçam o Paddockcast até o fim e depois pulem direto para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado e lá tem todo tipo de informação, samba, política, futebol, história, ou seja, opção é o que não falta para você. Mas vamos ao que interessa, vamos falar sobre a temporada 2022 da Fórmula 2, que foi dominada por Felipe Drugovich. O brasileiro conquistou o título com 3 corridas de antecedência, encerrou o ano com a maior diferença entre campeão e vice na história da Fórmula 2, 101 pontos, mas outros pilotos também tiveram momentos muito bons ao longo do ano e saem do campeonato em alta. Em contrapartida, na outra ponta da tabela, tem também aquela turma que ficou devendo e precisa correr atrás do prejuízo para melhorar a impressão. E outros que chamaram mais atenção fora da pista do que dentro dela e por motivos nada bons. E aí, quem será que sai de 2022 em alta e quem vira o ano em baixa? Olá, Fê, tudo bem? Eu vou começar por você e quero primeiro uma impressão geral sobre a temporada. A Fórmula 2 encerrou em alta? Oi, Lu, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marunzito, PP na produção. É um prazer estar aqui nessa edição do Paddockcast, Lu, arrebentando para a gente falar da Fórmula 2. Talvez a minha resposta vai te surpreender um pouco, Lu, Marunzito, porque eu acho que é uma balança. Tirando o título do Drugo, né, do Drugovich, que você muito bem falou na introdução, foi dominante e tudo mais, quase nada mais aconteceu conforme a gente esperava antes da temporada começar. Então, acho que o elemento surpresa esteve presente em vários fatores do ano. Ainda que a qualidade das corridas, emoção e etc., não tenha sido no nível de outros anos. Acho que a gente teve uma queda acentuada nesse sentido. Pouquíssimas corridas foram emocionantes, o que a gente mais viu foi um piloto dominar o circuito em questão e caminhar tranquilo para a vitória, aí seja na sprint race ou na corrida de domingo, né? Não é uma crítica ao Drugovich, pelo amor de Deus, evidentemente que não, mas geralmente título fácil nunca significa temporada emocionalmente boa, né? E a Fórmula 1 tá aí para provar isso também. A Fórmula 3 não, a Fórmula 3 esse ano foi muito legal de acompanhar, o título do nosso querido Vitor Martins. Por outro lado, fica um cenário interessante, né? Ficou um cenário interessante depois do fenômeno Piastri na Fórmula 2 ano passado. Pilotos que a gente esperava que pudessem ir muito bem, não foram bem. E aí nem vou dar o spoiler, porque isso é um tema central do nosso programa. Mas eu acho que esse fator possibilitou a abertura do grid, né? E a gente pensava que, por exemplo, o Pourchaire ia garantir o título tranquilamente, pelo menos era a minha expectativa antes da temporada começar, que a Prema pudesse dominar com o Daruvala e o Hauger, principalmente na figura do Hauger, que subiu, né, com muito hype, muito entusiasmo em cima do nome dele, e nada disso aconteceu. Então eu acho que é uma balança, Lu. Ao mesmo tempo que o grid se abriu, e isso foi muito interessante de ver, a temporada em questão técnica, em questão de emoção de corridas, não foi lá essas coisas. Teve uma queda com relação a anos passados. Então eu fico nesse meio termo, assim. Eu acho que em uns fatores a temporada sim terminou em alta, em outros pode melhorar e muito para 2023. Muito bem, concordo, muito bem pontuado. Olá, Pê, tudo bem? Antes eu queria só deixar aqui registrado, né, o nosso Pedro Henrique Marum, que vai participar ano que vem como dirigente da Fórmula 2. Brincadeira interna, né, que a gente vai ter a PHM Racing no grid, a Charles vai correr sob o nome PHM. E essa piada já virou a piada interna do Grande Prêmio. Nosso Paulo Henrique Marum, que também é outra piada interna do Grande Prêmio. Vocês que acompanham os nossos programas, fiquem aí na curiosidade. Mas, Pê, também quero saber a sua opinião, a sua visão sobre a temporada 2022 da Fórmula 2. Termina em alta ou em baixa para você?
Impressionante a quantidade de piadas internas envolvendo meu nome que se formaram nesse final de 2022, provando, para quem ainda duvidava, para quem me viu no Twitter e acha que eu escrevo direito, que eu sou sério, ou aqui nos programas do Grande Prêmio, é que eu sou um palhaço, né? A verdade é essa, eu sou um abobado, então essas piadas se criam ao meu redor. A equipe PHM que vai chegar me rendendo muito dinheiro, né? Porque traz dois pilotos que tem bastante para dar e vender. O Roy Nissan e o Benavides. Benavides ou Benavides? É Benavides, né? Benavides. Então, eu prometo poucas glórias para minha equipe em 2023. A Charruschi é interessante, né? Viveu o melhor momento da sua história na Fórmula 2 esse ano com o Enzo Fittipaldi. Ela, nos últimos anos, chegou a fazer uma parceria com a Sauber, né? Foi a equipe incubadora da Sauber na categoria, na Fórmula 2 e na Fórmula 3, e agora meio que vai sumindo aos poucos, né? A equipe lá da República Tcheca. Isso é interessante. Mas eu acho que a temporada da Fórmula 2 foi boa. Eu acho que o saldo da temporada da Fórmula 2 ele é mais positivo que o da temporada da Fórmula 1, por exemplo. E até da Fórmula 3. Acho que a Fórmula 2 termina o ano com mais pilotos promissores do que ela entrou o ano. Se a gente parasse para observar entre realidade da categoria, né? Aqueles pilotos que a gente sabia já que eram promessas consolidadas, pensando em Fórmula 1, pensando em categorias adiante, mesmo que não a Fórmula 1, mas continuando em monoposto com Fórmula E, com Indy, ou indo no mais alto nível do WEC e tal, que a gente sabe que a Fórmula 2 serve muito para tudo isso. Se a gente olhar para o número de candidatos sérios para grandes vagas no futuro próximo que a gente tinha em 2022, dá para dizer que a gente tem mais em 2023. E não dá para dizer exatamente isso da Fórmula 3, por exemplo. Não dá para dizer. A Fórmula 3 mostrou alguns bons talentos, mas não é que encheu o grid, encheu a situação, a escadaria da Fórmula 1 com nomes fortes para essa subida. Eu acho que a Fórmula 2 fez isso. Porque quando a temporada começou, eu não quero dizer muitos nomes também que a gente vai entrar nessa seara ao longo do programa, mas quando a temporada começou, a gente não falava, por exemplo, para citar do Sargent. A gente não falava do Logan Sargent como um nome consolidado para dar esse próximo passo. E ele mostrou predicados reais ao longo do ano. E como ele, outros mostraram também. Então, acho que se a gente está falando de uma categoria que é incubadora, claro, é muito competitiva, também funciona dentro de um campeonato num fim nele próprio, né? É um fim dela mesma para busca de título, para bons campeonatos, porque vende direito de TV, então também tem que ter entretenimento, também tem que valer o ingresso. Mas, do ponto de vista de formação, acho que ela foi uma temporada muito boa, e do ponto de vista de pista, ela foi uma temporada bastante boa. Acima do bem razoável, dá para dizer. Concordo com os dois. Eu acho que a gente teve ali corridas interessantes, nomes que foram aparecendo ao longo das rodadas, né? Muito bem falado sobre o Sargent. Ele foi, tanto que o Sargent estará no grid da Fórmula 1. No ano que vem, foi ele o piloto promovido à elite do automobilismo mundial, né? O Drogovic também vai estar com a Fórmula 1, porém como piloto reserva e de testes da Aston Martin. Bom, então agora a gente vai falar para valer sobre esses pilotos, esses destaques da Fórmula 2 esse ano, e eu começo, claro, pelo vice-campeão Theo Pourchaire, que chegou a liderar por 2 etapas a temporada, depois ele foi superado pelo Drogovic, ensaiou uma ameaça depois da vitória na Hungria, ele venceu a corrida principal, tirou ali uma boa diferença, mas foi neutralizado pelo paranaense logo em seguida. Pedro, o Pourchaire, ele foi um bom adversário para o Drogovic ou ficou fácil para o brasileiro? Comecei ontem, então tô mutado falando aqui que era uma coisa que não acontecia fazia algum tempo, mas vamos lá. Eu acho que se a gente pensar no escopo do campeonato, o Pourchaire não foi um bom adversário para o Drogovic, porque tinha um carro
mais importante, de uma equipe maior, porque tinha grande expectativa. Ele foi um bom adversário em momentos específicos, porque ele é um bom talento. Pourchaire é um bom piloto. Agora, quando a gente coloca nessa balança de quem terminou em alta, quem terminou em baixa, eu acho que o Pourchaire termina 2022 numa baixa proverbial, não porque ele terminou pior do que ele começou, porque eu acho que ele ficou exatamente igual, a balança dele não se modificou. E quando a gente olha para a quantidade de gente que ascendeu ao longo do ano, que subiu, que termina em alta, dá para dizer que o Pourchaire perdeu um pouco de espaço. Porque entrando na temporada 2022, era automático dizer que o Pourchaire era o grande nome desse grid. Hoje eu já não posso dizer com certeza que o Pourchaire é o grande nome desse grid. Ele não foi na temporada e eu não sei se ele é seguindo em frente. Mas ele ainda é um piloto jovem, né? Mesmo pensando num cara que está indo para o 3º ano de Fórmula 2, ele ainda é jovem e ele é, de fato, talentoso. Mas ele não fez o que se esperava ao longo do ano. E um pouco também o fato de ser vítima das circunstâncias. O Drogovic, que é mais velho que ele um pouquinho, foi muito bem, largou muito bem na temporada e soube administrar. A temporada do Drogovic foi muito interessante para alguém que tem que aprender a andar na frente, que todo mundo tem que aprender em algum momento, todo mundo aprende em algum momento. Se vocês escutarem algum som, não se incomodem, é o carro de alguma coisa que vem passando por aqui, eu não consegui entender ainda o que. Não sei, tá rolando uma música agora. Mas o Drogovic fez essa temporada muito, muito especial nesse sentido. E o Pourchaire não conseguiu acompanhar. Foi por causa do carro, foi por causa dele. É difícil de precisar. Agora, o Pourchaire cometeu erros ao longo da temporada. O que não é em si algo que a gente tem que amarrar contra um piloto, sobretudo numa categoria incubadora, né? É natural que seja assim. Mas ele também cometeu erros ao longo do ano, ele às vezes tentou ser mais rápido que o carro, e isso normalmente não te traz bons resultados, não te traz bons ares quando você faz consistentemente, né? Você faz uma vez, às vezes se paga e tal, arrisca, mas se você acaba fazendo toda etapa, isso vai te trazer erros, não tem, é incontrolável, é impossível de evitar, de fugir disso. Então acho que o Pourchaire tem uma temporada que não fez com que ele caísse, com que a gente enxergasse o Pourchaire como um piloto menos talentoso, mas ele, visto a ascensão de outros pilotos, ele deixou de ser esse nome premium da categoria. Muito bem, agora passo a bola para o Felipe. Fê, o Pourchaire ainda não decidiu o futuro, pelo menos até o momento que nós estamos gravando este podcast, mas ele disse há algum tempo, já tem um tempinho já, que não deveria continuar na Fórmula 2. Você acha que se ele não permanecer, é uma decisão precipitada que pode atrapalhar uma futura ida dele para a Fórmula 1? Lembrando que, como o P falou, o Pourchaire ele é bem novo, ele tem 19 anos. Assim, vamos lá, Lu. Em agosto, né, o Pourchaire fala isso, né, dele não querer fazer outra temporada de Fórmula 1. Na verdade, ele não fala nem de não querer, ele fala, não vou fazer, ponto, final, acabou. Mesmo não ganhando o título, né, o que já te impede, naturalmente, de disputar outra temporada. E ele fala isso mencionando não só a questão esportiva, né, que 2 anos no mesmo campeonato de base já tá bom. Tem também um aspecto financeiro nessa fala dele, né? E aí eu não acho que ele necessariamente iria prejudicar a chegada dele à Fórmula 1, porque o que havia no horizonte para ele era a Super Fórmula no Japão, uma categoria conceituada de monopostos, né? Inclusive eu lembro que o Gabriel Curti, né, também membro aqui do Grande Prêmio, quando ainda estava indefinido o que o Drogovic faria depois da Fórmula 2, o Gá sugere, cara, uma boa seria a Super Fórmula. Porque, de novo, é uma categoria conceituada de monopostos, então você consegue se manter ali no jogo, você consegue se manter no cenário. Então, eu acho que era uma boa saída para o Pourchaire. Mas agora ele recalculou a rota, né? Era uma boa saída, mas não era a saída ideal. O ideal para ele era ter vencido a Fórmula 2 esse ano. E eu concordo plenamente com o Maruzito no que ele falou. Pelo visto, né, até para contextualizar um pouco, ele vai seguir na RT, vai fazer a 3ª temporada de Fórmula 2 que ele não queria fazer. E eu até entendo ele, essa relutância. Porque a gente tinha expectativas altas demais porque ele poderia conquistar em 2022. Foi vice do campeonato. Mas ele não disputou o título. Ele figurou ali, volta e meia na disputa. Posso fazer uma graça, mas nunca fez, de fato.
ele não tem muito o que ganhar, o Pourchaire, com mais um ano de Fórmula 2. Se ele ganha, se ele vence, não é nada mais do que, entre muitas aspas, eu não acredito nisso, não acho que seja obrigação de ninguém fazer nada, mas é a obrigação dele pro status que ele deseja manter de Fórmula 1. É vencer a Fórmula 2 em 2023. Agora, se ele não tem uma temporada boa, e quando eu falo boa no parâmetro do que a gente espera, tá? Que essa temporada dele foi boa, relativamente falando. E decepcionou ao mesmo tempo. Se ele faz uma temporada similar em 2023, aí ele tem muito a perder. Muito a perder. Então, acho assim, se ele for mal em 2023, aí sim as chances de Fórmula 1 dele vão tomar um baque mais definitivo. Eu acho que 2022 permitiu talvez, ao Pourchaire acordar. E ele tem o benefício da dúvida justamente pela parte final da tua pergunta, e eu concordo plenamente, e concordo também com o que o Maruzito falou. Ele perde esse status de piloto prêmio, adorei esse termo, mas ele tem campo para ganhar isso novamente, porque ele tem só 19 anos. É o risco. Vai fazer a temporada de Fórmula 2, vai estar com o mesmo time, que não é um time ruim, a RT não é um time ruim, é um time capaz de fazer bons carros, como fez esse ano, e o Frederic Vest também usufruiu disso, não fez uma temporada ruim, ficou no meio de tabela, mas não fez uma temporada ruim. Agora, o Pourchaire é o vai ou racha, eu acredito, se a gente está falando de Fórmula 1. Claro que o sucesso no automobilismo pode ser medido em outras regras que não somente a da Fórmula 1. Mas se ele deseja estar na principal categoria de automobilismo do mundo, ele necessariamente precisa ir bem em 2023. E no caso dele, ir bem quase sempre vai significar vencer o título. Muito bem, concordo plenamente, até porque próximo da lista aqui que nós vamos falar da Fórmula 2, chamou a atenção da Fórmula 1 esse ano. Também é tão novo quanto o Pourchaire, também tem 19 anos, e é o Jack Durham. O Jack Durham chegou a ser cotado para a Alpine, para o lugar de Fernando Alonso, no meio daquela novela envolvendo a ida do Oscar Piastri para a McLaren. Pedro, Durham mereceu ser candidato a essa vaga da Fórmula 1, analisando o desempenho dele na F2 esse ano? É interessante a situação do Jack Durham, porque você falou, ele é um piloto jovem também. Claro, a Fórmula 2 é feita por pilotos jovens, mas ele é bem jovem. Ele é bem jovem, então termina a temporada com 19 anos, vai fazer 20 agora em janeiro, mas ainda tem tempo para aprender, para gastar. Até outro dia ele estava andando de kart, né? Então o Durham até 2017 estava andando de kart. Ele só vai começar a andar de carro, fazer Fórmula 4 e tal, depois disso. Então é um piloto recente nesse meio e fez a primeira temporada dele de Fórmula 2. Ele tinha terminado a temporada anterior na Fórmula 3, foi vice-campeão. E o Dennis Hogger chegou com grande expectativa, porque tinha sido campeão e tal, e entre os dois tá muito claro que foi o Durham que teve o grande ano. E acho que essa temporada pode ser dividida em algumas frações. E na fração final, na parte final do campeonato, quando a gente olha para velocidade puramente dita, dá para dizer que o Durham rivalizou com quem quer que precisasse rivalizar como o piloto mais rápido. Mais rápido não quer dizer necessariamente o melhor, quer dizer mais rápido, mais veloz, tem velocidade constante, muito bom de classificação, sempre brigando na classificação pelos primeiros lugares, mesmo com um carro que não necessariamente tinha essa velocidade sempre. Mas o Durham se colocou nessa posição, se colocou nesse espaço de duelar com o Drogovic, com o Pourchaire, com o Lawson, pilotos mais veteranos na categoria, pilotos que já estão mais confortáveis. Acho que num ano com um grid mais fraco da Fórmula 2, talvez a gente visse o Jack Durham fazendo esse salto para a Fórmula 1, porque talvez ele fosse campeão. É a impressão que eu tenho. E aí, se ele fosse um piloto terminando o ano com muita força, não acho absurdo imaginar que ele iria para o grid. Se não para a Alpine, se não a Alpine ia desistir de procurar o Gasly, por exemplo, de repente um investimento para que ele guiasse na Williams, que era algo que era possível, era algo que se discutia que a Alpine faria com o Oscar Piastri,
se renovasse o contrato do Alonso antes de tudo que aconteceu. Agora isso parece que ficou um século no passado, mas isso era discutido, isso era uma possibilidade real. E a Williams, claro, eu não creio que iria se opor a ter um piloto de tanto destaque, tanto talento, tão jovem, já que o projeto de George Russell deu certo ao longo de 3 anos. Então, creio que o Durham, num grid menos fraco, num grid mais fraco, talvez pudesse dar esse salto, tinha condição de dar esse salto, mas vai fazer bem para ele um ano na Fórmula 2, creio. Quer dizer, é difícil precisar, porque a gente está aqui falando do Theo Pourchaire. A gente não sabe quais vão ser as circunstâncias de um ano para o outro, né? Então, não importa que você tem talento, não importa que você tem uma boa equipe, no ano, se você tem chance de ganhar, você tem que ganhar, porque a gente nunca sabe quando essa temporada vai se apresentar de novo. Mas falando de uma categoria incubadora, é interessante um piloto como o Jack Durham, que cresceu tanto na reta final do campeonato, venceu corridas ao longo do ano e tal, mas ele foi muito rápido na parte final do campeonato, também com a confiança de se tornar esse primeiro piloto na linhagem da Alpine. Eu acho que isso tem um efeito, né? A gente não tem como precisar se tem um efeito ou não, mas eu acho que isso é algo que tem efeito em pessoas, não no Durham especificamente, mas em seres humanos, né? A confiança é um doping. O doping de confiança, o doping emocional, isso é algo muito real no esporte, a gente sabe disso. Então eu acho que o Durham termina essa temporada muito maior, termina a temporada com uma certeza. O que se imaginava era que o Dennis Hogger ia dar esse salto, ia ter essa evolução, ia dar o próximo passo chegando na Fórmula 2, o que a gente viu foi um Jack Durham muito mais preparado para esse salto no primeiro momento. Talvez o carro tenha sido melhor né, ao longo no cômputo geral do campeonato, mas isso é só um fator. O ponto principal ele pegou um carro que não era o melhor carro do grid, ele pegou um carro que ano passado rendeu desapontamento, rendeu decepção com o Drogovic, com o próprio Zhou, que subiu para a Fórmula 1, mas não brigou pelo título como se imaginava que poderia brigar e tal, e fez com que esse carro terminasse, de novo, num golpe de ascensão, em crescimento. E o Durham dá esse salto junto com a equipe e vai para 2023 como um nome a se observar. Não só porque ele se provou, não só porque ele mostrou que é um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 2, mas porque todo mundo agora sabe que ele é o número 1 de uma academia de pilotos de uma das fábricas da Fórmula 1. Se a porta da Alpine está fechada para um segundo momento, isso é claro que é uma questão, né? Não vou dizer que não tem efeito algum, mas se o Durham chegar com uma temporada dominante, isso, claro, vai entregar a ele a condição de viver ou de arrumarem uma porta para que ele entre na Fórmula 1 ou viver um ano de Piastri, onde todo mundo sabe que a hora dele vai chegar no ano seguinte. Basta saber onde, basta saber em que equipe, em quais condições, mas vai chegar. Então, o Durham, na minha visão da coisa, tá? O Durham chega a 2023 como o piloto mais bem posicionado no grid da Fórmula 2 para dar o salto da Fórmula 1, ou para garantir a vaga na Fórmula 1. Muito bem, perfeito, P. E o Durham, ele era, na verdade, piloto da Academia Red Bull, ele foi piloto da Academia Red Bull desde 2018, terminou esse vínculo em 2021 e ele se mudou justamente para a Alpine nessa temporada e deu uma declaração dizendo que foi a melhor decisão da carreira dele. E eu queria saber do Felipe se ele concorda com essa declaração que o Durham deu. Realmente foi a melhor decisão da carreira dele? A gente pode esperar, então, um Jack Durham muito bem ano que vem e já flertando com a Fórmula 1? Jack Durham 2.0, o inimigo agora é outro. Não, eu concordo porque me parece que o Durham... Me parece não, como o Maranzito falou, o Durham é o grande nome da academia da Alpine no momento, e a Red Bull, justamente por fazer sempre esse trabalho muito correto na base, teria de dividir a atenção de certa maneira. Eu acho que na Red Bull, ele no máximo ia fazer um TL1 aqui, na Fórmula 1, né? Faz um treino livre aqui, um treino livre acolá,
Na Alpine, não. Ele já participa frequentemente de testes privados, de treinos, está na expectativa de ser reserva da equipe. No sentido de valorização do piloto, é de fato outra situação. Questão agora do Durham em 2023 na Fórmula 2. Eu acho que a gente pode esperar uma disputa de título. Com certeza, ele vai vencer o companheiro de equipe dele. Não que isso seja difícil, né? Visto que falamos do barbeiro Amaury Cordel. Mas 2022 foi uma temporada muito positiva pro Durham. 3 vitórias para conta, sendo que uma foi em corrida principal, né? Que, querendo ou não, sempre tem mais valor, até mesmo de pontuação, na Bélgica, em Spa-Francorchamps. Praticamente carregou a Virtuose nas costas, né? Marcou 128 pontos da equipe. O Marino Sato fez 6, para comparação. Tudo bem que com muitos problemas de confiabilidade, é verdade, mas é uma disparidade enorme. Então, assim, em nível técnico, o Durham foi muito próximo, esteve sempre muito próximo do melhor novato da temporada, que acho que foi indiscutivelmente o Logan Sargent. Mas Durham sempre esteve ali, nessa disputa interna entre Sargent e Durham. Até a tabela mostra isso também. Mas o Durham sempre estava marcando o Sargent de maneira mais enfática, de maneira mais pesada. Mais até do que o próprio companheiro de equipe do Sargent na Carlin, o Liam Lawson, que a gente vai falar daqui a pouco. Então eu acho que por esse 2022 muito intenso para o Durham, que começa de uma maneira e termina de outra completamente diferente, um nome talvez até consolidado para a Fórmula 1 no futuro, ele se mostra assim pelo menos, eu acho que a gente pode esperar uma disputa de título pro Durham em 2023. Quase que eu falo 2022, né? Não estou virando a chavinha. Foi quase, né? Foi quase. Mas se ele, mais um pouquinho, ele talvez teria ali incomodado o Drogovic mais do que o Theo Pourchaire. Mas é claro que também outro piloto que encerrou 2022 em alta foi o Enzo Fittipaldi. Eu acho que é também de comum acordo. Ele tirou leite de pedra com o carro da Charles. E teve um momento que parecia que era questão de tempo até o Enzo vencer. Pedro, o Fittipaldi merecia uma vitória esse ano? Fala um pouquinho sobre ele. Uma vitória do Enzo Fittipaldi contaria melhor o que foi a história da temporada, né? Seria a joia da coroa, seria a cereja do bolo, seria o último tilintar de uma valsa do século XIX na Ópera de Viena, aquela comemoração final de um grande momento, de um grande ano. Eu confesso, eu tinha minhas dúvidas com relação ao futuro do Enzo nessa escadaria da Fórmula 1, não tinha certeza sobre o valor. É duro falar isso, mas sobre o valor dele, não como piloto, nem como ser humano. Quem sou eu para atribuir valor como pessoa, qualquer outro ser humano do mundo, tirando alguns. Mas atribuir até valor esportivo, eu posso dar minha opinião, mas é só uma opinião. Então eu não tinha certeza sobre o Enzo neste nível, né? Se ele tinha condições de chegar a este nível, de chegar à Fórmula 2, a cabeça da Fórmula 2 como um piloto dos mais importantes desse grid. Não tinha essa certeza, não tinha mesmo. Eu tenho vergonha de falar. E eu estava errado, assim, eu estava errado. Ele viveu um grande ano. Mostrou muito talento, mostrou muito arrojo quando necessário, mostrou calma muitas vezes quando lutando com carros melhores, ultrapassou bastante gente num carro que tinha um ritmo de corrida até razoável, mas um ritmo de classificação muito difícil, né? A Charrus viveu o problema de classificação o ano inteiro, o Enzo passou o ano inteiro largando as 2 corridas do fim de semana em 14º, 15º, mas isso foi muito comum. E ele estava sempre mordiscando pontos, sempre chegando entre os primeiros. Então, vale muito destacar essa temporada, porque ele mereceu o salto. Ele mereceu ter esse momento de crescimento e de viver um 2023 numa equipe melhor. Eu não sei se a Carlin vai entregar um carro campeão. Não tem sido assim. Mas a Fórmula 2 não precisa necessariamente te fazer um campeão para você ter uma chance, para você ser observado. O Sargent está aí para provar isso. E outros que ganharam o título e não entraram, enfim, olhando dos tempos ainda de GP2, e foram alguns. Outros que entraram e a gente sabia as condições nas quais esse título aconteceu.
Caso, por exemplo, Jolyon Palmer, num grid tenebroso, ele tinha um carro muito bom que sobrava e tal, foi para a Fórmula 1 e foi aquilo que a gente viu, 2 anos, onde no final, não esquecer disso, a Renault renovou o contrato do Palmer para o 2º ano e mandou o Magnussen embora. Isso aí é incrível. Então, tem muita gente durante esse período de GP2, Fórmula 2, que até foi campeão, mas não tinha esse gostinho, né? Esse champignon. Wilson Simonal falava isso, né? Botei um feijão com arroz ali, mas vamos botar um champignon. O Enzo pode ser que tenha. Ele ganhou 1 ano e uma chance real para mostrar isso, né? Porque um ano somente, um ano pode ser uma aberração, né? Um ano pode ser uma aberração estatística, pode ser um outlier, pode ser algo que não se repete. Agora, 2 anos, uma sequência de temporadas onde você mostra esse talento, isso já não é uma aberração estatística. Não é algo que aconteceu por confiança ou por qualquer outro motivo. É uma coisa, é de verdade. É consolidado, existe, está ali, é palpável. Então ele ganhou a chance de mostrar isso com a Carlin e brigar. Brigar por vitória, brigar por pódio e brigar por título. Mas, sobretudo, mostrar para a academia da Red Bull que ele é esse piloto. Que ele consegue fazer algo que outros pilotos da Red Bull em anos recentes não foram capazes de fazer. Porque a Red Bull tinha muitíssima expectativa no Dan Ticktum e ele não conseguiu dar esse salto. Porque a Red Bull tinha muitíssima expectativa no Yuri Vips e ele não conseguiu dar esse salto, a despeito das declarações racistas e tal na internet. Também fizeram com que ele fosse defenestrado de qualquer chance, mas ele não conseguiu dar esse salto, tecnicamente falando. Tinha expectativa, eu acho que tinha alguma expectativa em determinado momento no Darúvala, que definitivamente não deu esse salto. Então, o Enzo Fittipaldi vai ter a possibilidade de mostrar se consegue. E aí vai se comparar diretamente com o Liam Lawson, que é um piloto mais antigo, com mais cancha de Red Bull, com mais cancha de Fórmula 2, que já fez outras atividades com a Red Bull e que me parece destinado a ser o próximo Sebastian Buemi. Sempre ao lado da Red Bull, sempre trabalhando com a Red Bull, mas não sei se necessariamente com uma chance de verdade na Fórmula 1. A Red Bull gosta do Lawson, então essa comparação é importante para o Enzo. Acho que é o grande foco da temporada 2023 do Enzo. Claro que ele não vai olhar para a temporada pensando nisso, evidente, vai pensar em ganhar corrida, em fazer a equipe evoluir, como qualquer piloto, mas acho que a gente vai olhar muito para isso ao longo de 2023, essa comparação direta com o Liam Lawson, acho que vai ser fundamental para as aspirações dele na Fórmula 1, talvez até em 2024. Muito bem. Fê, também pergunto para você, foram 6 pódios do Enzo Fittipaldi esse ano, você acha que ele também merecia uma vitória ou calma, vai chegar? Não, ele merecia, Lu, ele merecia. Eu não vou nem adicionar muito ao que já foi dito por vocês, porque eu concordo plenamente. Eu acho que não foi à toa que o Enzo foi eleito surpresa da temporada no nosso Melhores do Ano. Tô vendendo o nosso peixe também. Grande prêmio, hein? Acompanha os Melhores do Ano do Grande Prêmio. Foi eleita a surpresa da temporada. E não à toa a Red Bull vai apostar nele para o seu programa de jovens pilotos. A Red Bull que tem o melhor trabalho de base dentre as equipes da Fórmula 1, né? Foi uma temporada muito consistente em termos de pontuação, de estar sempre presente nos pontos, depois de um começo mais complicado da temporada. E já que a gente falou do Durham carregando a Virtuose, né? O Enzo carregou a Charrua, que não tinha um carro que era lá essas coisas esse ano, né? Aliás, tinha um carro ruim, acho que dá pra gente falar isso. E o Enzo ainda assim consegue esse desempenho pessoal de terminar ali no top 8, top 7 da temporada. Dependendo da máquina a vir para 2023, né? Tem esse lance dele ir para Carlin, enfim, mas ainda não tá nada muito definido. Eu consigo enxergar ele, enfim, conseguindo essa vitória no ano que vem, Lu. E aí, quem sabe não for agora, for em 2024, ou se ele subir para outra categoria, enfim, a gente não sabe o que o futuro diz, mas tendo uma outra oportunidade, estando um pouquinho mais maduro, eu consigo ver o Enzo brigando pelo título da Fórmula 2, Lu. Muito bem, eu concordo com tudo que vocês falaram. Antes da gente mudar a chavinha aqui do programa, a gente vai falar um pouquinho sobre 2 pilotos que deram uma arrancada
na final da temporada, que foi na reta final da temporada, que foi o Ayumu Iwasa e o Liam Lawson, que foi citado pelo P aqui, ambos são pilotos da academia da Red Bull, ganharam elogios de Christian Horner. E eu pergunto para o P sobre o Iwasa. As 2 corridas que ele venceu esse ano, que foram corridas principais, ele largou na pole position. Você acha que faltou melhorar a classificação para o Iwasa deslanchar ainda mais esse ano? Eu acho que ele se mostrou um piloto muito bom de classificação. Acho que ele mostrou ser um piloto bastante veloz em ritmo de uma volta. Ele foi pole 2 vezes, mas assim, em outros momentos do campeonato, ele se lançou na briga, chegou a liderar, talvez se tivesse andado minutos depois, com a pista mais emborrachada, ele conseguisse ser pole também. Isso aconteceu com o Iwasa ao longo do ano. Ele que teve uma pataquada logo na estreia, né? Ele errou na volta de apresentação da primeira corrida do campeonato, bateu, quase chorou no rádio. E aí a gente pensou, putz, lá vem o Ayumão para ser um novo pato da Fórmula 2. E não foi o que aconteceu. Ele é um piloto rápido. É um piloto incompleto ainda. Mais um ano de Fórmula 2 vai fazer muito bem para ele, creio. Se tiver mais a entregar. Isso é importante, né? Às vezes a gente vê a gente vê bons padrões em alguns pilotos, fala, pô, esse cara aí 1 ano ele vai pegar a cancha, mas às vezes é tudo que o cara tem. Às vezes o cara não tem mais que aquilo para entregar. Pode acontecer também. Mas o Iwasa mostrou, ao menos, ser um piloto rápido. Sobre isso, creio que não cabe dúvida. No fim das contas, o Iwasa teve uma temporada mais interessante do que outros caras que eram tidos ou foram tidos em algum momento como grandes promessas, que estavam ali na portinhola de se provarem, né? O caso do Marcus Armstrong, por exemplo, esse creio que viveu a última grande chance na Fórmula 2, eu vou até conferir aqui, mas creio que ele já teve 3 anos de Fórmula 2, né? E agora foi para a Indy, já até meio que desistiu de Fórmula 1, foi para a Indy. Então. O Marcus Armstrong chegou em 2020 com uma grande promessa, uma grande expectativa, e não aconteceu. É o caso do Yuri Vips, o caso do Dennis Hauger, falamos dele aqui. Então, o Iwasa teve um bom ano. Ele se lançou nesse pool também de pilotos, embora se eu fosse separar por prateleiras, por níveis, eu não colocasse o Iwasa na primeira prateleira nesse momento, porque acho que o Durham começa na frente dele, o próprio Liam Lawson, que, né, são pilotos da academia, pilotos da academia da Red Bull que são mais queridos há mais tempo, como é o caso do Lawson. Falei, Red Bull confia muito nele, ele testa sempre, vai testar mais que o Ricardo ao longo de 2023, o carro da equipe da Fórmula 1, e o Enzo, que é essa nova aquisição, que foi um cara que chegou. Eu entendo que o Iwasa fez mais pontos que o Enzo, mas isso é só um fator nessa conversa, né? Tem outros tantos fatores. Acho que a temporada do Enzo é muito mais completa, mas o Iwasa fica próximo, fica numa segunda prateleira para olhar e para observar e tentar entender. Ele guiou pela DAM, é difícil ter essa comparação com o companheiro de equipe, porque o companheiro de equipe Dani fez 20 pontos, ele fez 100 e não sei quantos, quase 150 pontos, 141, estou vendo aqui precisamente, fez muito mais pontos, mas não dá para... É uma comparação injusta para ele. Primeiro porque não atribui um valor técnico real, segundo porque coloca uma pressão que às vezes pode ser irreal. A gente vai ver quando começar o ano que vem. Porque às vezes o cara é isso, o cara é um piloto ainda muito incompleto, que está aprendendo, mas deu uma solapada no companheiro, que é um companheiro muito ruim. A gente conhece o meu piloto, Roy Nissany, da minha equipe, de bastante tempo já, sabe como é que é a figura. É um caso, não exatamente, mas me lembra um pouco aquele Schumacher Mazepin em 2021. Né? Então, um piloto é muito ruim, o outro tem uma temporada que não é grande coisa, mas dá uma goleada impressionante no
goleada de 0 ponto a 0 ponto, né? Mas em nível de pilotagem, resultados sequenciais e tal, o Schumacher era muito melhor, andava muito na frente, botava 1 segundo no Mazepin quase toda hora, porque o Mazepin era uma aberração. O Schumacher não era uma aberração, era um piloto tentando se provar. É um piloto que está ali tentando mostrar que tem valor. Eu não sei o quanto de valor o Schumacher vai ter no futuro da Fórmula 1, mas ele é um piloto de verdade. O Mazepin é uma aberração. Falei isso outras vezes. Então, acho que a comparação justa do Schumacher naquele ano, e eu falei disso até esse ano, né? Era o Tsunoda. Era em uma equipe diferente, mas era o que dava para puxar ali de novato contra novato, se provando, tentando se provar, porque o Mazepin não tinha como. E o Iwasa caminha um pouco nessa estrada. Não dá para comparar com o companheiro, mas você só tem o companheiro que você tem. É que nem quando um time de futebol ganha de times, pega 3, fase de grupo de Copa do Mundo, o time pega 3 fracos, aí goleia os 3, aí tu fica, mas não jogou contra ninguém, mas você só pode jogar contra quem tá no seu calendário. Quando você joga com uma equipe fraca, você tem que atropelar mesmo. Se você é uma equipe forte, você atropela. É a única coisa que dá para fazer, não dá para mudar o calendário. Então, como não dava para mudar o companheiro de equipe, o Iwasa foi lá e mostrou que era muito mais piloto, não é algo e que não pertence à primeira prateleira de pilotos de verdade nessa categoria incubadora, como é o Nissany. Isso é muito bom. Então ele também termina a temporada muito em alta. Agora é ver qual o tamanho do salto de qualidade que ele pode ter. Porque eu pensava algo parecido do Tsunoda no ano dele de Fórmula 2. O ano do Tsunoda na Fórmula 2 foi um ano muito interessante. Ele era rápido, mas era muito falho ainda. Tinha esse talento, era jovem. Então, um ano a mais para o Tsunoda na Fórmula 2, eu acho que iria fazer muito bem. É diferente do Zhou, por exemplo, porque o Zhou já tinha 3 anos de Fórmula 2. O Zhou era aquilo. Não tinha muito mais para onde ir. Era aquilo ali. E não estou fazendo juízo de valor, é só uma constatação. Era aquele piloto ali, o talento dele era aquele. O Tsunoda, eu acho que tinha como crescer. Não tem como saber. O salto da Fórmula 1 funciona diferente para cada um, né? Não tem como saber se fez com que ele parasse a evolução, se fez com que ele evoluísse mais rápido, qual é o nível dele em comparação àquele piloto que se mostrava na Fórmula 2. Mas acho que a Red Bull tirou o Tsunoda da Fórmula 2 muito rápido, porque ele podia crescer mais. E eu vejo o Iwasa, é claro que é uma comparação meio ordinária, porque são 2 pilotos japoneses, mas não é exatamente o estilo, é o timing. Acho que o timing é mais cabível nessa comparação. O Tsunoda não teve esse segundo ano para evoluir na Fórmula 2. O Iwasa vai ter. E acho que isso vai ser muito importante para ele, porque ele também pode se colocar nessa briga com o Lawson, com o Enzo, de vislumbrar a Fórmula 1 no futuro. Isso é muito possível. Até porque a gente sabe que, tal qual Sandro Meirahit e Fernanda Colombo, a Red Bull e Honda continuam andando de conchinha pelo mundo, né? Então aí, abraçados, numa parceria não oficial que tende a se oficializar de novo. E claro que para a Honda, como para qualquer fábrica, ter um piloto nacional, um piloto, né, da sua base, é muito importante, evidentemente. Isso pode jogar a favor do Iwasa. Muito bem, muito bem. Fê, rapidinho, só para a gente poder passar para o pessoal que ficou devendo. Fala para mim, o que você achou da temporada do Liam Lawson, que também é piloto Red Bull, foi o Mr. Sprint Race, ele venceu 4 vezes a sprint, mas é aquilo, sprint é grid invertido, né? Será que ele ficou devendo na classificação? Caraca, Fernanda Colombo e Sandro Meirahit foi genial. Belíssima lembrança, Maronzito. Lu, com certeza, com certeza. O ritmo de classificação matou a temporada do Lawson. Fica pior quando você compara as posições de largada dele com as do Sargent, que era o companheiro de equipe dele e que é novato, quer dizer, foi novato nessa temporada da Fórmula 2. O Lawson classificou melhor do que o Sargent em Jeddah, Mônaco, Baku e Monza. Então, nas outras 9, deu Sargent.
Placar de 9-4, você perdeu para o seu companheiro de equipe que é novato. E detalhe, em Jeddah, o Sargent teve problemas, que ele deu 6 voltas na classificação só. Em Mônaco, as classificações foram divididas em grupo A e grupo B. Então fica mais difícil traçar um comparativo. É o comparativo de tempo mesmo. Então, assim, a velocidade de corrida do Lawson foi muito boa. Foi uma boa temporada dele. Em termos de corridas, de provas em si, foi muito parecido com o ano do Pucher, inclusive. Muito parecido. De nível de pilotagem. Sim, ele é reserva da Fórmula 1 e tudo mais. Mas se o Lawson quer uma vaga definitiva, ele precisa vencer. E ele precisa começar a vencer corrida aos domingos. Não ser o Mr. Sprint Race, porque como você falou, Lu, Sprint Race é grid invertido. E o Lawson cansou de classificar em 10º, em 9º, que evidentemente na Sprint Race você larga lá na frente. Em 2021, isso já era um problema. Fazendo umas pesquisas, né, para o Paddockcast, eu acabei encontrando uma entrevista do próprio Leon Lawson, que já sabia disso, porque ele deu uma entrevista para o site da Fórmula 2 no começo desse ano, falando que ele precisava melhorar no ritmo de classificação para ir bem nessa temporada. Em 2021, até de comparativo, ele ficou no top 5 do grid 2 vezes. É muito pouco para um piloto da qualidade dele. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, Lu. O calcanhar de Aquiles de Leon Lawson é, sem dúvida alguma, o ritmo de classificação. E eu tô começando a achar que é um problema crônico, viu? É um problema que, assim, não sei se vai ser estilo Mark Webber na Fórmula 1, que simplesmente não conseguia largar bem nunca, mas é uma coisa que o Lawson precisa começar a se preocupar. É complicado, concordo com você. E agora a gente vai para a turma que ficou devendo. O primeiro da lista aqui é o Dennis Hogger, que vocês já falaram um pouquinho sobre ele. Ele venceu a Fórmula 2 em 2021, mas o Christian Horner deu uma entrevista também esse ano dizendo que o norueguês ficou abaixo do esperado. Pedro, para a gente não se alongar muito em Dennis Hogger, que a gente também já falou bastante sobre ele, você concorda com o Horner? Ele ficou devendo? Ficou, porque chega como campeão da Fórmula 3 e carrega grandes expectativas. Porque quando você impressiona e faz uma temporada realmente forte na Fórmula 3, a expectativa para o próximo passo ficou muito amarrada nos pilotos que conseguiram esse tipo de título em anos recentes. Porque foi o caso do Russell, por exemplo, foi o caso de vários desses pilotos, né, que mostraram na Fórmula 3 que eram muito bons. Russell, Leclerc, esses caras mostraram na Fórmula 3 que eram muito bons. O próprio Piastri. Então, quando acontece o salto para a Fórmula 2 e você não consegue competir com os primeiros colocados, não constantemente, não de maneira consistente, você decepciona. Então, para mim, é muito claro que é uma decepção a temporada do Hogger. Concordo, acho que ele ficou devendo também. E é complicado, né? Porque ele também é membro da academia da Red Bull, como vocês também já pontuaram aqui, é uma academia muito concorrida. A Red Bull ela tem esse cuidado, já chamou o Enzo para reforçar também. Tem o Isaac Hadjar, que é da Fórmula 3, vai para a Fórmula 2, a gente não falou sobre ele, porque o programa foca na Fórmula 2, mas tem também o Hadjar, que é uma promessa, então fica complicado se o Dennis Hogger não demonstrar esse serviço, né? Não mostrar serviço, não fazer alguma coisa, porque senão o pessoal vai passar à frente dele sem dó. Agora, o Hogger, ele correu na Prema, que foi a campeã no ano passado, não fez muito. Agora, se ele também não fez muito, o Jehan Daruvala, que foi o campeão dele, o companheiro de equipe dele, também passou longe de ter feito alguma coisa. Fê, o Daruvala, ele não tem mais aquele benefício da dúvida do estreante, porque o Hogger, ok, né, a gente é o café com leite da brincadeira de criança, né, tá aprendendo, mas o Daruvala já são 3 temporadas na Fórmula 2. Já passou o tempo dele ou ainda tem alguma coisa para mostrar? Lu, a intenção dele é até fazer outro ano de Fórmula 2, né, participou dos testes de pós-temporada com a MP e tal. Mas eu, sinceramente, acho que a gente já viu tudo que o Daruvala podia entregar na categoria. E eu acho, inclusive... para ser reserva na Fórmula E, né, Felipe? Então, exatamente isso que eu ia falar, Manuzito. Porque eu acho que, inclusive, ele prepara o terreno para o futuro dele, longe de Fórmula 1, de Fórmula 2, enfim, justamente por causa disso que o Manuzito falou. Porque ele já assinou para ser reserva da Mahindra na Fórmula E. Então, assim, ele decepcionou. E para um piloto decepcionar no seu 3º ano de categoria,
numa equipe que, tudo bem, caiu de rendimento em comparação aos demais anos, mas é a Prema, é o time mais tradicional da categoria de base, é grave. Então acho que o Darúvula em si, ele já sabe que o caminho dele não vai ser esse. E ele já começa a preparar o terreno para um outro tipo de futuro no esporte a motor, Lu. Eu também acho que para a Fórmula 2, vamos deixar a galera nova, né, mostrar aí que pode conseguir alguma coisa na Fórmula 1, porque afinal de contas, se você está na Fórmula 2, o objetivo é a Fórmula 1. Eu lembro muito de uma fala do Felipe Drogovic sobre isso. Não faz muito sentido você sair da Fórmula 2 pensando em outra categoria. Em primeiro lugar é a Fórmula 1. Agora, se não deu certo, sim, você tem que pensar em outras coisas, né? Hauger, Darúvala, pilotos da Red Bull, mas a Academia dos Taurinos empacou com força na Fórmula 2 e ainda teve de lidar com casos de racismo e homofobia envolvendo o Yuri Vips, que vocês também citaram aqui no programa. Ele foi flagrado numa live da Twitch usando um termo de cunho racista, depois fez um comentário homofóbico com um boné rosa. E a Red Bull, quando soube, na hora, suspendeu o estoniano do seu programa, mas a Hi-Tech decidiu mantê-lo sobre aquele argumento da segunda chance, né? Só que em termos de resultados, ele não conseguiu muita coisa. E eu vou perguntar para o Fê sobre o Yuri Vips. Ele era uma das apostas da Red Bull, e eu queria saber se, na sua opinião, Fê, a Red Bull ela perdeu muito com esse caso. O Vips era mesmo esse piloto tão promissor? Eu acho que assim, a Red Bull ela tá meio perdida, né, em eleger quem é o seu talento principal na base, né? Eu acho que o Vips, na verdade, fez um favor para Helmut Marko e companhia, porque ele se tirou dessa disputa. Às vezes é o Iwasa, né, que o Marunzito falou muito bem dele, e daí a gente observa o Dennis Hauger também, não podemos esquecer de Liam Lawson, que ainda tem uma pontinha de esperança de Fórmula 1, Isaac Hadjar, como você mencionou, que tá chegando forte. O Marko não se decide. Quem que é a bola da vez, né? Quem que é a galinha dos ovos de ouro do momento? Em um momento foi o Tsunoda, em outro momento foi o Verstappen, enfim. Dani Kvyat, olha só que momento. O Vips, por hora, esteve nessa discussão. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, Lu. Ele era promissor, sim. Mas eu acho que no final das contas ele fez um favor à Red Bull. E detalhe, que eu acho importante, você já falou na pergunta, mas eu acho importante a gente enfatizar na resposta também. Por culpa única e exclusivamente dele, tá? Ele não é coitadinho, ele sequer deveria estar no grid da Fórmula 2 depois do caso, né? A gente estava numa expectativa da Hi-Tech fazer algo decente e demiti-lo. A Fórmula 2, de certa maneira, com aquela nota oficial, faz uma pressão falando, não era a ação que a gente esperava da equipe. E assim, ele só foi demitido da Red Bull também por pressão externa, porque a Red Bull fez isso da pior maneira possível. O Marko fez isso da pior maneira possível também. Como a Mauro falou, não, a gente demitiu ele por pressão. Não, ele não tá muito bem demitido, ele não saiu do nosso programa de jovens pilotos, para depois, no final, falar, não, sim, ele realmente não é mais membro da nossa academia. Então, assim, o Vips foi o coadjuvante na temporada de 2022, falando de pista, ele foi um coadjuvante, porque mereceu ser um coadjuvante também pelo que ele fez fora da pista. E, sinceramente, esse é o meu voto pessoal, voto de Felipe Leite, eu espero que permaneça assim no restante da carreira. O que ele fez foi completamente lamentável, numa live que também teve a participação do Liam Lawson, né? O Lawson também estava nessa mesma live, apesar de não ter feito tais atos repreensíveis, ele também não chamou a atenção do amiguinho, né? Então fica também o registro. Mas enfim, para resumir é isso, Lu. Eu acho que no final das contas, de uma maneira muito twisted way, assim, sei lá, uma maneira muito deturpada de enxergar a realidade, o Vips na verdade fez um favor à Red Bull. Ele se tira dessa disputa e fala, tá entre esses outros caras aí, não tá comigo não. Muito bem, gente. Concordo com vocês. Eu sempre falo que, né, ficou barato, né? Ficou muito barato o que aconteceu com o Yuri Vips, a condução do caso, né? Mas deixando essa bagunça da Red Bull de lado... Ô, Lu, posso só fazer uma parte aqui com relação ao Vips? Pode falar. A Red Bull era um organismo complicado, né? Porque a gente sabe, da Fórmula 1, o Horner é o chefe, mas o quanto o Marko manda na equipe, o quanto o Horner tem de ingerência sobre a academia de pilotos, o quanto esses dois caras comandam sozinhos, não tinha a palavra antes do Didi Mateschitz, ou agora de um conselho e tal. É difícil de ter a noção exata do que se passa. A minha impressão do que aconteceu na Red Bull foi
havia uma queda de braços ali, numa facção que gostaria de se ver livre do VIPs, por qualquer que seja motivo, porque porque acredita na luta antirracista, antissexista e tal, ou simplesmente por uma questão de relações públicas, né? Não queria ver seu nome atrelado, seu nome puxado para essa lama, para essa discussão. Mas, de uma maneira ou de outra, imaginando que companhias são organismos complicados, eu acho que a Red Bull eu discordo que a Red Bull agiu muito mal. A Red Bull fez imediatamente algo que tem o maior efeito possível nesse mundo. Ela tirou o dinheiro. Então o VIPs continuou tendo aula socioeducativa, guiando simulador, sei lá quanto, por algum tempo ainda, enquanto os caras discutiam o que iam fazer, mas ele deixou de ser bancado pela Red Bull. O dinheiro saiu fora. A Hi-Tech resolveu manter o piloto, lembrando que a Hi-Tech era a equipe que praticamente se vendeu ao Papa Mazepin nos anos anteriores. Ela resolveu por conta própria manter o piloto, porque a Red Bull fechou a barragem, cessou o dinheiro. E isso tem muito efeito nesse mundo. Porque isso tira as melhores peças, as melhores situações dentro de uma equipe, porque a equipe não tem tanto dinheiro assim, se ela tiver que escolher, ela vai escolher para um dos pilotos e tal, sabe? Se o dinheiro estiver vindo de um lado só, o resultado vai ser as peças, tudo que tem de melhor vai ser para aquele cara, apesar de ser pior, de repente, que o outro. Enfim, então a Red Bull tirou o dinheiro. A Red Bull, claro, eu não estou dizendo que a Red Bull, não estou passando pano, dizendo que a Red Bull agiu maravilhosamente bem, não é isso. Também acho que a Red Bull ficou num chove, não molha, deu declarações que foram em direções contrárias naquelas semanas depois do que aconteceu, mas o que eu consigo entender, dentro de uma possível queda de braços numa empresa fechada, privada, onde as coisas tendem a ser complicadas, ela conseguiu tirar o dinheiro no primeiro momento. E as discussões foram a partir disso, que ia fazer além disso. Então, isso eu achei positivo em toda essa discussão. Opa, vamos lá. Muito bom, concordo. Muito bem pontuado, Pedro, porque é aquilo. Ele correu, estava lá, macacão limpo, não tinha mais aquele símbolo da Red Bull, isso realmente tem um peso muito significativo. Então, se a gente colocar na balança, eu acho que a sua visão também é muito bem colocada. Foi uma baita de uma punição também. Mas eu ainda acho que ele não deveria estar nesse grid, sabe? Eu acho que poderia ter ficado de fora um anozinho assim, não ia fazer mal, não. Ia dar uma... Ia surtir, talvez, mais algum efeito. Aí ia esperar muito da FIA, né? Da gloriosa FIA. Isso aí, infelizmente, né? Não vai acontecer. Mas, gente, vamos lá. Então, a gente também teve esse ano, né, o trio Parada Dura da Fórmula 2, que foi o nosso querido Roy Nissany, que já foi citado aqui. Teve a façanha de atingir 12 pontos na carteira por excesso de punições antes do final da temporada. Foi banido de uma rodada na Itália, mas ele não foi o único, porque outros dois alcançaram a mesma proeza. Amaury Cordel, que perdeu a rodada de Silverstone, e Ollie Caldwell, que ficou de fora das corridas na Bélgica. Meninos, bem rapidinho, porque eles não merecem também toda essa atenção. Esse trio maravilhoso deveria ser banido para sempre da Fórmula 2? Eu consigo dar um caldo ainda de uma segunda, terceira, quarta chance para o Caldwell, mas assim, o Cordel e o Nissany, pelo amor de Deus, o Nissany é rápido? O Nissany é rápido. Tem velocidade? Tem velocidade, mas ele é doido. O que ele fez com o Hauger na Inglaterra, a batida durante safety car na Holanda, estourou ponto na carteira, como o Amaury Cordel também estourou ponto na carteira, e depois quis estourar ponto na carteira dele de habilitação mesmo, que tá sendo um imbróglio nesse exato momento. Cara, o Nissany e o Cordel, eles são perigos constantes, assim, de você olhar e falar, esse cara vai causar um acidente já. Os dois, eu tenho a impressão assim, que nem eu falei, o Caldwell eu ainda consigo dar uma terceira, quarta, quinta chance, mas o Cordel e o Nissany acho que já tiveram chances demais nesse quesito. Eles são que nem aquele meme, sabe, do mamãe, podemos comprar Pastor Maldonado? Não, filho, temos Pastor Maldonado em casa. Aí você chega em casa, o Pastor Maldonado que você tem em casa é o Amaury Cordel e o Roy Nissany, pô. É insanidade. Tem, você.
O Amaury Cordel, o inimigo da Sete Rio, não devia ter carteira de habilitação, né? Não devia para andar na rua. Se ele não devia poder guiar um Celta nas ruas de qualquer cidade que ele vive. Quanto mais um carro de Fórmula 2. Ele é muito ruim. Ele é um dos piores pilotos que eu já vi na Fórmula 2. Ele é muito ruim. O Nissany é ruim demais também, é essa questão aí. E o Oli Caldwell, cara, o Oli Caldwell me enganou um pouco, porque eu achei, não na Fórmula 2, evidentemente, mas em anos anteriores eu achei que tinha certo talento ali. Tanto é que ele era piloto da Ferrari. Ele era piloto da Ferrari, da academia da Ferrari. Ele deu esse salto por conta própria, né? Porque a Ferrari não o levou, não o impulsionou. Foi algo parecido com o que aconteceu com o... Oh, meu Deus. Escapou o nome do piloto brasileiro que voltou, tá? Guiou aqui na... Eu vou lembrar depois. Tá guiando aqui guiou na Stock Car agora, vai guiar agora no fim da temporada. Guiou no fim da temporada. Mas que também era piloto da Ferrari e não deu não foi permitido a dar esse salto, sendo que ele é muito melhor que o Caldwell, né? O Caldwell veio um ano antes, uma geração antes. O Petekov? Jean-Luc Petekov? Exatamente. O Petekov que bateu o Arthur Leclerc na freca. Sacanearam ele, hein? Prometeu. A Ferrari prometeu. Não tinha grana. Os outros caras que subiram tinham grana, alguma grana, né, para oferecer para a Fórmula 3, que a Ferrari te leva até certo ponto também. Então o Caldwell também não teve essa chance da Ferrari e foi buscar por conta própria a vaga para subir na categoria, para aparecer na Fórmula 2 da vida, e meio que se desvencilhou da Ferrari antes da Ferrari falar, olha só, meu queridão, acabou, tá? Porque ele não ia ter a chance. Então ele bancou essa vaga, resolveu procurar e tal, mas a temporada dele é um negócio tenebroso. Assim, o 2022 do Oli Caldwell foi medonho mesmo. Foi muito ruim, muito ruim. Ele foi um dos piores pilotos do grid, com gosto, com vontade. Errou demais, bateu demais, foi lento demais. Então, é muito difícil você se recuperar de um ano assim. Um ano relativamente ruim você ainda consegue se recuperar, mas um ano desastroso é muito difícil. Realmente. Esse trio maravilhoso. Eu acho engraçado porque, de certa forma, esses pilotos, eles, inclusive o CEO da Fórmula 2 deu uma declaração falando sobre os pilotos que fazem parte da categoria, que fazem parte desse grid, defendendo a presença daqueles que já são mais velhos e tal, que já tem mais de 5 temporadas. E aí agora eu tô pensando nesses pilotos aí que são aquele perigo ambulante, né? Que eles são aqueles testes para os novatos, né? Você desviar de um Amaury Cordel. Acho que se alguém me avisa, o Amaury Cordel tá atrás de você, falar, meu querido, por favor, é só aqui, ó, do lado, não precisa nem exceder o limite de pista, só vai e saia de perto de mim. Então, assim, é bom ter esses pilotos porque pelo menos ajuda, né, a criar casca na garotada que tá chegando. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença do Felipe, do Pedro aqui com a gente. Talvez vocês tenham estranhado que a gente não falou tanto assim do Drogovic, do Logan Sargent também, que foram 2 pilotos que fecharam em alta, né? São garotos Fórmula 1, como a gente falou aqui no início. O Sargent, inclusive, tem um programa, tem um podcast sobre ele, que é apresentado pelo André Neto, comentários de João Pedro Nascimento e Felipe Leite também, falando sobre os novatos que vão estar no grid da Fórmula 1 em 2023. E o Sargent é um deles, junto com o Oscar Piastri e também com o Nick De Vries. Bom, meninos, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação nesse programa, ao suporte do PP na produção, aos amigos da Central 3, agradecer também a você que acompanhou este programa até o fim. Muito obrigada pela sua audiência. Fique ligado no noticiário do Grande Prêmio, a nossa programação na GPTV e também nos nossos canais 1 e 2 do YouTube. Lá tem vídeos diários, análises e durante esse mês você ainda terá uma programação especial sobre Copa do Mundo. Não esqueça de se inscrever e ativar também as notificações.
A Fórmula 2 volta no ano que vem, de 3 a 5 de março, para a primeira etapa de 2023 no Bahrein. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!